Prezado aluno, seja muito bem-vindo ao início deste ano letivo. Quero dar as minhas saudações, desejar a todos que possam interagir, possam se sentir acolhidos neste momento. Dizer que este ano é um ano atípico porque vamos fazer tudo muito diferente do que costumávamos fazer com o ensino presencial. Sabemos que nós não vamos ter o calor da nossa presença na sala de aula, que não vamos ter o pátio para dividir as brincadeiras, sabemos que não vamos ter a fila da merenda, sabemos que não vamos ter as resenhas do final de semana, sabemos que nós não vamos ter a acolhida da nossa escola neste momento inicial, porque a perspectiva é que o ensino seja, neste momento, à distância, mais conectado pelos meios tecnológicos, pelos meios que nos permitem nos aproximar. A pretexto deste momento, eu trouxe uma mensagem para que possamos fazer uma reflexão sobre este momento, sobre este tempo. A mensagem nos remete ao tema: a vida é uma constante travessia. É uma adaptação do texto original de autoria de Walter Gonçalves de Souza, que é professor e escritor. São intermináveis as situações que podem nos proporcionar situações de travessia. É chegada a época de reavaliar a vida, nossos pensamentos, valores e atitudes. Como dizia Fernando Pessoa, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Uma das características da complexidade humana é justamente a nossa capacidade de mudar, desde que haja necessidade e vontade, é claro. Algumas mudanças fogem ao nosso controle, pois fazem parte do desenvolvimento biológico, fazem parte da natureza humana, nascer, crescer, desenvolver-se e deixar o legado para a prosperidade da própria humanidade. Agora, outras são frutos das nossas escolhas, do nosso ambiente cultural em que vivemos, das pessoas com quem nos relacionamos, dos sonhos e esperanças que cultivamos. Ao longo da vida, portanto, passamos por vários ciclos, independentemente se eles são próprios da natureza humana ou se são frutos das nossas escolhas. Assim, estamos vivendo eternos momentos de travessias, que representam as nossas passagens por esses ciclos, até que eles se completem e outros comecem, dando início a uma nova travessia. Entre estas travessias, podemos destacar algumas que fazem parte da trajetória de estudante. Ao longo do tempo de formação escolar, o momento de transição dos alunos entre etapas para que se cumpra todo o ciclo formativo, fechando sua travessia escolar, acadêmica e vivendo expectativas de dias vindouros. Outros ainda, terminando o ensino médio, preparando-se para dar início ao novo mundo universitário. No dia a dia da vida, nos deparamos também com momentos de travessias diversas. A casa que finalmente ficou pronta para tornar nossa moradia
ou a reforma que revigorou o ambiente, a viagem dos sonhos que foi realizada, o casamento de algum ente querido, a gestação de um filho, o fim de um ciclo de algum emprego, a mudança para uma casa nova, numa nova cidade, o fim da vida de solteiro ou do casamento, pessoas que deixam a nossa vida, pessoas que entram na nossa vida. Enfim, são intermináveis as situações que podem nos proporcionar situações de travessia. Mas devemos ter consciência de que as travessias não são fáceis, exigem renúncias, mudanças, quebras de paradigmas, mas que todas elas florescem algo importante, incrementada novas possibilidades de aprendizado, do surgimento de novas amizades, descobertas inesperadas, proporcionando um novo mundo que colabora para o nosso aperfeiçoamento humano e intelectual. Não querer conviver com as travessias é deixar o mofo invadir a alma. Significa paralisar-se aos convites que a vida nos oferece a todos os instantes, proporcionando-nos possibilidades infinitas de sermos melhores. Não querer conviver com as travessias é permitir o definhamento da existência, passando pela vida que ela se gasta em plenitude. Não querer conviver com a travessia significa querer estocar algo que não se estoca, a própria vida, que possui dinâmica própria, mas permite-nos os adornos. Assim, a intensidade da coragem que permite a travessia é a mesma intensidade da felicidade de chegar na outra margem do rio, de curtir uma roupa nova, como dizia Fernando Pessoa, de descobrir que há novas possibilidades, que há novos horizontes. Como dizia Cazuza, a vida não para. Lulu Santos, na canção Tempos Modernos, dizia: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidades para dizer mais sim do que não. Milton Nascimento, na sua famosa música Travessia, e tantos outros autores se debruçaram sobre este tema, transformando em arte. Convoca-nos uma reflexão: só a travessia para quem se permite atravessar. Repetindo a frase final do texto, só há travessia para quem se permite atravessar. Então fica a reflexão de que todos temos que nos adaptar a esta nova realidade. A escola como um todo. Os professores adaptando as suas rotinas, a sua forma de dar aulas. A gente pede que vocês tenham um pouco de paciência, que estamos também nos adaptando com esse novo formato, tá? Precisamos usar o bom senso e nos ajudarmos. Aos alunos que também não têm o domínio também, a gente vai procurar ter a paciência necessária para que todos possam ser incluídos nesse processo e não excluídos. Aos alunos que não têm acesso às ferramentas e às tecnologias, a nova modalidade de ensino também os proporcionará meios para que eles possam acessar outras ferramentas, outros meios, outros mecanismos, para que ninguém possa ficar excluído do processo. Voltando novamente à mensagem, gostaria de apenas arrematar esse momento conclamando de que esse momento é um momento de travessia. Nós faremos escaladas num processo de transição entre o ensino totalmente remoto, totalmente à distância, totalmente vinculado pelos meios tecnológicos, e o ensino híbrido, que é um ensino que vai intercalar momentos presenciais com momentos remotos. E, finalmente, o esperado, que é o retorno, finalmente,
de todas as atividades presenciais, sabendo que ao voltarmos para essa realidade presencial, muita coisa terá mudado em nossa realidade. Muita coisa terá modificado na forma como nós vamos fazer o nosso trabalho, como nós vamos realizar as nossas atividades educacionais. Dando continuidade a esse nosso bate-papo sobre o início remoto das aulas, nós vamos falar de alguns temas que são importantes para que o aluno ele se mantenha informado, ele conheça os processos nos quais estará envolvidos a partir do início deste processo. Então, no primeiro momento eu vou estar falando sobre o que é os conceitos de ensino remoto, como funciona. Segundo momento eu vou estar falando protocolo para as aulas remotas na rede, alguns aspectos importantes do protocolo. E no terceiro momento eu vou falar, e último, eu finalizo a minha fala com a organização e planejamento, orientações para a organização da vida pessoal, para a organização dos estudos, para que possamos, neste contexto, obter êxito com o que nós vamos fazer a partir de hoje. Então, na primeira pauta, sobre o que é o ensino remoto, trago algumas reflexões sobre esse tema. Primeiro, entender que o ensino remoto ele foi um aspecto adotado a partir do contexto dos tempos em que nós estamos vivendo, o tempo da pandemia. Nesse contexto, estamos vivendo algo extraordinário no contexto da educação mundial. Surpreendentemente, um processo de mudança cultural que possivelmente levaria anos para acontecer. Ocorreu em poucos meses, em pouco tempo, né? Num tempo antecipado, podemos dizer assim. Em outras palavras, as instituições de ensino, todas as partes do planeta tiveram que se adequar aos tempos difíceis promovidos pela Covid-19. Com o ajustamento dos seus métodos, com a utilização das mais novas tecnologias educacionais. Na perspectiva de aprofundar o conhecimento sobre o ensino remoto, a gente vai perceber que nesse contexto, milhões de educadores e estudantes, até aqueles que são mais receosos e resistentes ao uso das novas tecnologias educacionais, estão se adaptando, estão aprendendo a usar as diversas ferramentas tecnológicas. Um autor pesquisador sobre educação, Salman Khan, fundador do Khan Academy, uma revista americana recente, afirmou que a pandemia acelerou a digitalização da educação em pelo menos 10 anos. Não sabemos se se confirma essa tese porque está em estudo. Certamente saberemos como será realmente, numa visão total, no futuro, o que resultou todo esse contexto, que efetivamente se confirmará com os estudos futuros acerca deste processo. Um conceito inusual, emergiu desse processo de mudança covidiana. Justamente o conceito de ensino remoto. Tá? Porque até então a gente conhecia o chamado ensino EAD, o ensino à distância, que ele é um processo mais antigo,
né, que surge muito antigamente, remotamente, né, considera que as cartas bíblicas tinham vocação para ensinamentos à distância, e nos Estados Unidos uma universidade de jornalismo teria, nos idos, no início da década de 60, iniciado uma experiência de cursos à distância, né, relacionado a desenho, a jornalismo. Então, o ensino remoto, como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos, sistematicamente e tecnologicamente, e por via das ferramentas que dispomos com o mundo moderno. A educação remota é uma forma sistematicamente organizada, né? Determina uma certa autonomia, porque garante um autoestudo, né? Onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo que lhes é apresentado. O acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo, né, por um grupo de professores, a equipe de professores do colégio, da escola, da unidade escolar, e é possível, através da aplicação dos meios de comunicação e tecnologia, vencer as longas distâncias e fazer com que a educação ela se aproxime, e nessa perspectiva é chamada de remota, ok? Porque aproxima o conhecimento a partir de meios que nos faz instantaneamente chegar a esse conhecimento de forma sincronizada, ok? O ensino remoto nada mais é do que uma terminologia nova para definir a utilização de ferramentas tecnológicas síncronas, né, com as metodologias de ensino-aprendizagem. Existem 2 formatos para contemplar a educação remota que foram adotados, inclusive, pelo protocolo da Secretaria de Educação, que é o modo síncrono, o modo assíncrono. No modo síncrono, os alunos eles vão interagir em ambientes virtuais o tempo todo, quase que o tempo todo, ok? O formato utiliza as ferramentas síncronas, que são aquelas em que faz necessária a participação do aluno e professor no mesmo instante, em ambientes virtuais de aprendizagem, utilizando as ferramentas de videoconferência, que facilitam e vão facilitar muito a interação entre estudantes, professores e monitores. No modo assíncrono, que a gente poderia definir como modo offline, né? O modo síncrono a gente estaria online, no modo assíncrono o offline. Esse para o estudante que tem a dificuldade de ter acesso às ferramentas em ambientes virtuais que possam interagir em tempo real, tá? Então, neste formato, as ferramentas são acessadas de forma assíncrona, né? Entendeu? Ou seja, offline. Nós iremos preparar as atividades, nós iremos buscar outros meios para fazer esse contato com o aluno que tem a dificuldade de ter acesso à tecnologia do ambiente virtual em tempo real. Entende? Então, nesse aspecto assíncrono, os professores não precisam estar em contato ou conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam incluídas. Então, por fim,
para entender melhor esse ano remoto, é dizer que não era um desejo de todos que a gente voltasse nessa perspectiva remota, tá? O desejo era que a gente pudesse voltar para a nossa sala de aula e interagir mesmo com a consciência de que a gente precisa avançar no uso de tecnologias, mas entender que esse ensino remoto não é definitivo, ele está sendo colocado dentro de uma perspectiva emergencial, o que está sendo chamado de remoto emergencial, tá? Mas sabemos que a partir do controle das taxas de contaminação do Covid, poderemos então seguir etapas como estão descritas no protocolo de volta às aulas. O protocolo é um documento de 47 páginas que ele vai fazer uma descrição das 3 etapas importantes para o retorno das aulas no modo presencial, que é, no primeiro momento, com o agravamento da contaminação do Covid, nós estaremos totalmente remoto, de forma síncrona e assíncrona, para atender a todos. Tá? No segundo estágio, a gente vai evoluir para uma etapa que no protocolo é determinada como sistema híbrido, porque vai fazer a conexão entre o ensino presencial e o ensino remoto, simultaneamente a transição. Na terceira e última etapa, estaremos finalmente no ensino presencial e certamente chegaremos nesta passagem, como foi citada no texto da crônica inicial, nós certamente seremos outras pessoas, porque passamos por esta travessia, por essa experiência, e certamente lá nós estaremos de volta à nossa escola, mas com um olhar para uma nova escola que certamente será a partir do retorno que a gente espera que seja tão brevemente. Um dos aspectos importantes que eu trago neste momento, que é importante para o êxito e o sucesso do início desse ano letivo, é um item que está descrito no protocolo da SEC de retorno às aulas, que faz referência à busca ativa. O que é a busca ativa? A busca ativa é uma ação coletiva da escola, de toda a comunidade escolar, desde a direção, seu colegiado, professores, funcionários de todas as áreas administrativas da escola, dos pais, que devem incentivar os seus filhos a retornarem às escolas, à escola, mesmo que por um ambiente virtual, além de vocês, estudantes, que são os maiores protagonistas para que a escola ela exista e tenha sentido na sua funcionalidade. A busca ativa é uma força-tarefa para que nós possamos trazer o aluno para a escola. A minha maior felicidade, dado tudo que eu tive que estudar para aprender o básico da tecnologia para funcionar a escola remota, foi quando eu abri o Google Sala de Aula e eu vi minhas turmas lá, todas preenchidas a partir de um link disponibilizado por outras ferramentas, e como a tecnologia ela é capaz de chegar com muita eficiência, mas sabemos da dificuldade dos alunos que têm
que tem como empecilho acesso a essas tecnologias. E a escola e nós, comunidade escolar, não podemos deixar com que esse aluno fique de fora, seja excluído. Nesse momento, a busca ativa tem uma preocupação que é justamente a inclusão de todos, que ninguém fique fora da escola por diversos fatores, mesmo que seja a inclusão digital. Nesse aspecto, é bom que a gente deixe como observação que a busca ativa ela não deve se encerrar hoje, dia 15, quando começam as aulas. É necessário que nós possamos entender que a busca ativa ela é contínua. É entender que o aluno que vem e vai embora, ele precisa voltar. Que o aluno que não vai se adaptar ao ensino remoto, ele precisa ser acompanhado, monitorado, entender as suas razões e atraí-los para que ele continue, que ele não desista, que ele faça essa travessia e que ele possa ser acolhido num processo de inserção, de mergulho profundo neste novo contexto, e que ao final dessa travessia o aluno possa entender que ele tem que também dar uma parte do esforço, né? Ele tem que também contribuir com a sua força de vontade para que possa se inserir, ser autor deste processo junto com a escola, junto com seus professores. Ok? Então essa busca ativa, ela tem também que abarcar a responsabilidade de estar justamente buscando o aluno que não conseguiu acessar o sistema remoto. Esse aluno que está distante, esse aluno que está fora da realidade, precisa ser contactado e precisa dar a ele condições e meios para que ele se insira no processo e para que ele possa fazer parte desse contexto e alcançar os seus objetivos de dar seguimento aos seus estudos ou de concluir os seus estudos dentro desse processo que é desafioso, mas que não é absurdo. Ele pode sim ser introduzido e poderemos sim alcançar resultados e êxitos esperados da mesma forma como fazíamos com o ensino presencial. Por fim, tratar sobre a questão de como organizar a nossa vida pessoal, como fazer um planejamento pessoal, como priorizar e como colocar em estágio de prioridade os estudos, uma vez que nós seremos autor do nosso próprio tempo. Apesar de que também seremos monitorados. A escola vai estar monitorando com as ferramentas que temos a presença de vocês nas salas de aulas virtuais, assim como também as atividades avaliativas, as atividades de aprendizado, as atividades operacionais de sala de aula em curso da aula remota, ou que ficará para um tempo programado. Mas é interessante que possamos compreender a necessidade de organizar o nosso tempo, tá? Porque sabemos que a gente não vai ter a obrigação de chegar no colégio às 7 horas, mas teremos a obrigação de entrar na sala virtual às 7 horas, tá? Como teremos a obrigação de acompanhar os horários de aula e acessar as salas de aulas virtuais nos seus respectivos murais, recepcionar o link no horário certo da sua aula e interagir de forma presencial, né,
com o seu microfone, com sua câmera, com o chat, interagindo, porque nós iremos acompanhar, sistematizar as nossas aulas, avaliar, monitorar e apresentar resultados. Esses resultados serão mediante a sua participação, tá? É necessário entender que, como vocês serão autores do tempo de vocês para os estudos complementares, que vocês possam programar direitinho, fazer aí um organograma da vida pessoal de vocês, tá? Do tempo que vocês vão precisar dedicar aos estudos, interagindo com as ferramentas remotas, o tempo que você vai precisar para os seus estudos independentes, para a realização das suas atividades, para o descanso, né? Para o lazer, para a acolhida da família. É necessário se ter tempo para tudo, mas é necessário que nós possamos nos programar, tá? É necessário planejar o nosso tempo, organizar o nosso tempo para que ele possa ser suficiente, para que a gente não se atropele, para que a gente não atrapalhe e para que a gente tenha êxito dentro de toda a rotina do trabalho. A gente sabe que ficamos aí 11 meses parados, pessoas com rotinas diversas, tempo muito livre, aluno trocando o dia pela noite, aluno com tempo livre dedicado a atividades improdutivas. Nós sabemos de tudo isso, mas a partir desse momento é necessário que nós temos que sistematizar o nosso tempo e entender que o estudo será um horário de trabalho que vocês deverão ter como compromisso maior para o êxito desta etapa importante na construção, na formação e na preparação do futuro acadêmico de vocês. Como mensagem final, eu gostaria de dizer a todos os estudantes: estude. Não importa a marca da sua tecnologia, se ela é uma tecnologia que lhe dá uma resposta rápida, se ela é uma tecnologia de ponta, tá? Todos nós estamos tendo dificuldade com isso, tá? Nesse seu livro em PDF, o aluno que vai ficar no sistema assíncrono, ele vai receber o seu livro impresso. Nem por isso, isso vai diminuir a qualidade de estudo dele, de preparação dele. Faça sempre o seu melhor com as ferramentas que você tem, tá? E não desista. Por fim, uma frase, uma crônica de Fernando Pessoa, um fragmento desta crônica, Tempos de Travessia, que faz um diálogo com a crônica inicial da nossa conversa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado sempre à margem de nós mesmos. Boas atividades, bom início letivo, e vamos com muita força e fé a este desafio que nos é dado.